O louvor que venceu a trombofilia. Alessandro tinha apenas 23 anos quando os médicos lhe deram a notícia que mudaria sua vida para sempre. Sentado na fria sala do hospital, com as mãos trêmulas segurando o laudo, ele ouviu o hematologista explicar com voz séria: "Você tem trombofilia hereditária, Alessandro. Seu sangue coagula demais, e isso pode causar tromboses a qualquer momento. Já tivemos que remover 2 coágulos dos seus pulmões. Sem tratamento, o risco de um derrame ou embolia é alto. Você vai precisar tomar anticoagulantes pelo resto da vida." As palavras ecoaram em sua mente como um martelo. Pelo resto da vida. Ele olhava para as veias dos próprios braços, agora traidoras, e sentia um peso no peito que não era só medo, era desespero. Como um jovem cheio de sonhos, que trabalhava como mecânico e adorava jogar futebol nos fins de semana, poderia aceitar que seu corpo era uma bomba-relógio? As crises começaram logo depois. Mesmo com a medicação, Alessandro sentia dores agudas nas pernas, falta de ar e uma fadiga que o deixava prostrado por dias. Os exames mostravam microcoágulos se formando constantemente. Os médicos ajustavam as doses, mas nada impedia que, a cada mês, ele fosse parar no pronto-socorro com mais um susto. Você precisa reduzir o estresse, evitar esforços, não pode mais fazer nada que aumente a pressão, advertiam. Mas como viver assim? Como aceitar que, aos 23 anos, sua vida tinha virado uma prisão? Foi numa dessas noites de insônia, com a perna latejando e o coração apertado, que Alessandro ligou a TV sem esperança. Um canal local transmitia um culto simples, sem alarde, homens de terno escuro e gravata, mulheres com vestidos modestos e lenços na cabeça, todos sentados em bancos de madeira, cantando sem instrumentos. Era a congregação cristã no Brasil. Algo naqueles hinos à capela, na voz serena do ancião que lia a Bíblia, tocou fundo em seu espírito. Ele não era religioso, sua família ia à igreja só no Natal, mas naquela hora, com as lágrimas escorrendo, sentiu um chamado que não podia ignorar. No domingo seguinte, Alessandro entrou pela primeira vez numa sala da CCB. O prédio era simples, sem luxo, mas cheio de uma paz que ele não encontrava em lugar algum. Os irmãos o receberam com sorrisos sinceros, sem perguntas invasivas. Uma irmã de meia-idade, Dona Maria, percebeu seu olhar perdido e sentou ao seu lado. "É sua primeira vez, filho?" perguntou baixinho. Ele assentiu, envergonhado. "Fique à vontade. Aqui, o Senhor cuida de quem busca Ele." O culto começou com um hino que Alessandro nunca ouvirá, mas cujas palavras o atingiram como flechas: "Em meio à tempestade, Jesus é meu guia." Os irmãos cantavam com voz firme, sem microfones, sem acompanhamento, apenas a fé unida. Quando o ancião subiu para dirigir a reunião, falando sobre a providência de Deus, Alessandro sentiu algo estranho, era como se aquelas palavras fossem só para ele. "Muitos aqui sabem o que é carregar uma cruz pesada", disse o ancião, olhando para a congregação. "Mas o Senhor não nos deixa sozinhos. Ele é o médico dos médicos." Depois da mensagem, veio o momento das orações. Os irmãos se ajoelharam, e Alessandro, hesitante, fez o mesmo. Nunca tinha orado de verdade, mas ali, com as mãos unidas e o coração quebrado, as palavras saíram sozinhas: "Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, me ajuda. Não quero viver assim, com medo a cada respiração. Se o Senhor puder, me cura." Dona Maria, ao seu lado, ouviu o choro abafado e colocou a mão em seu ombro. "Deus ouve, meu filho. Ele ouve." As semanas passaram, e Alessandro não faltou a nenhuma reunião. A cada culto, sentia uma força nova, mesmo que a doença ainda o atormentasse. Os irmãos oravam por ele, impunham as mãos, e ele começava a acreditar que, talvez, houvesse esperança além dos remédios. Um dia, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram compartilhados com reverência, o ancião o chamou. "Alessandro, você tem buscado ao Senhor com fé?" "Tenho tentado, irmão. Mas é difícil, as dores não param." O ancião sorriu, sereno. "A fé não é a ausência de dor, filho. É a certeza de que, mesmo na dor, Deus está no controle." "Você já se batizou?" Alessandro balançou a cabeça. "Não, não tinha. Na verdade, nunca tinha pensado nisso." "Quando você estiver pronto, avise. O batismo é um passo de obediência."
E Deus honra quem o obedece. Naquela noite, Alessandro sonhou com água. Água limpa, corrente, lavando tudo que estava podre dentro dele. Acordou suando, mas com uma paz que não entendia. No domingo seguinte, procurou o ancião. Quero me batizar. O dia do batismo foi um dos mais marcantes de sua vida. A CCB não faz batismos com pompa, é tudo simples, como tudo na igreja. Uma piscina modesta, os irmãos reunidos, os hinos sendo entoados. Quando Alessandro desceu as escadas da piscina batismal, vestindo a túnica branca, sentiu o coração bater forte. O ancião o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando ele emergiu da água, foi como se algo dentro dele tivesse sido renovado. Mas o milagre não veio imediatamente. Os dias seguintes ainda foram de luta. As dores voltaram, e Alessandro, em um momento de fraqueza, quase desistiu. Será que Deus não ouviu? Perguntou a si mesmo, frustrado. Foi então que, numa reunião de oração, um irmão mais velho, seu João, se aproximou. Filho, você acha que a fé é como um remédio? Toma e já sara. Não. Às vezes, é como uma semente. Você planta, rega com lágrimas, e espera. Mas a colheita vem. Não desista agora. Alessandro chorou. E continuou orando. 3 meses depois do batismo, Alessandro foi ao hospital para mais um check-up de rotina. O hematologista, ao analisar os exames, franziu a testa. Alessandro, seus níveis de coagulação estão normais. Não há sinais de novos coágulos. Na verdade, ele olhou novamente e seus marcadores estão como os de uma pessoa saudável. Isso não faz sentido. Você tem tomado a medicação direitinho? Alessandro confirmou, mas no fundo, sabia a verdade. Ele tinha reduzido as doses há semanas, guiado por uma intuição que não vinha dos médicos, mas de algo maior. O médico, perplexo, pediu mais exames. Uma semana depois, a confirmação: não havia mais rastros da trombofilia ativa. Isso é inexplicável, admitiu o médico. Mas você está curado. Alessandro não gritou, não pulou. Simplesmente ajoelhou-se ali mesmo, no consultório, e agradeceu a Deus. Depois, correu para a igreja. Naquela noite, na reunião da CCB, ele deu seu testemunho de pé, como é o costume. Com voz trêmula, contou tudo: o medo, as orações, o batismo, a cura. Os irmãos ouviram em silêncio, muitos chorando. Quando terminou, o ancião se levantou. Irmãos, este é mais um sinal de que nosso Deus é vivo. Ele não mudou. Ainda hoje, ele opera milagres não por causa de nós, mas pela sua misericórdia. Alessandro foi fiel, e Deus o honrou. Mas lembrem-se, a maior cura não foi no corpo, foi na alma. Ele encontrou a paz em Cristo. Hoje, Alessandro serve na igreja. Não como alguém especial, mas como um irmão a mais, ajudando onde pode. Às vezes, quando canta os hinos à capela, lembra daqueles dias de dor e medita em como Deus o tirou do lodo. Aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo no vale, Deus está presente. E toda vez que um jovem desanimado chega à igreja, com o coração quebrado, Alessandro se aproxima e diz, com um sorriso: Eu já estive onde você está. Mas Deus não desiste da gente. Se você buscar a Ele de verdade, Ele vai te encontrar. Não como você quer, mas como você precisa. Alessandro não imaginava que suas palavras simples fariam tanta diferença. Um dia, um rapaz chamado Lucas chegou à Universal arrasado. Havia perdido o emprego, a namorada o deixará, e ele se sentia um fracasso. Sentou-se no fundo, de cabeça baixa, como se quisesse se esconder do mundo. Foi quando Alessandro, com aquele jeito tranquilo de quem já passou pelo fogo, sentou-se ao seu lado. Tudo bem, irmão? Perguntou, sem pressa. Lucas só balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Não sei mais o que fazer. Parece que tudo desmorona na minha vida. Alessandro não deu sermão. Só contou sua história. Falou da dor nas pernas, das noites sem dormir, do medo de não andar nunca mais. Mas também falou do dia em que, no altar, sentiu algo mudar dentro dele. Não foi instantâneo. Não foi mágico.
Foi uma paz que veio aos poucos, como um rio que vai enchendo o leito seco. Deus não tira o problema só porque a gente quer, disse Alessandro. Mas Ele dá força para a gente passar por ele. E, no final, a gente sai diferente. Melhor. Lucas olhou para ele, desconfiado. Mas e se não der certo? Alessandro sorriu. Já deu. Você tá aqui, não tá? Isso já é Deus te chamando. Naquela noite, Lucas subiu ao altar pela primeira vez. Chorou muito. Não sentiu um raio cair do céu, mas algo em seu peito se acalmou. Começou a frequentar as reuniões, a ouvir a palavra, a servir nos trabalhos da igreja. Não foi fácil. Os problemas não sumiram de uma hora para outra, mas ele aprendeu a encará-los de outra forma. Meses depois, Lucas estava de pé no altar, dando seu testemunho. Eu vim aqui achando que Deus ia resolver tudo para mim. Mas Ele fez melhor, me ensinou a confiar nele. Hoje, tenho um emprego novo, minha família está unida, e o mais importante, eu tenho paz. Alessandro, lá nos fundos, ouvia com os olhos brilhando. Não era mais o homem que entrará arrastando os pés na igreja. Agora, era um instrumento nas mãos de Deus, ajudando outros a enxergarem a luz no fim do túnel. Porque milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente se torna. E na Universal, todos os dias, vidas como a de Alessandro e Lucas provam que, quando a gente entrega o pouco que tem, Deus faz muito. Não do jeito que a gente pede, mas do jeito que a gente precisa. E isso, meu irmão, isso é o maior milagre de todos. Naquele mesmo culto, enquanto Alessandro ainda sentia o coração acelerado pelo testemunho de Lucas, uma mulher entrou correndo pela porta dos fundos. Era Dona Maria, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos trêmulas, que há meses não aparecia na igreja. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e ela mal conseguia falar entre os soluços. Pastor, eu não aguento mais. Ela gritou, caindo de joelhos no meio do corredor. Meu filho tá nas drogas, já vende coisa errada, e ontem a polícia foi lá em casa. Eles disseram que se não sair daquela vida, ele vai acabar morto ou preso. Eu já orei, já fiz de tudo, mas parece que Deus não tá ouvindo. O pastor não hesitou. Abraçou Dona Maria e a levou até o altar, onde Lucas ainda estava, agora com lágrimas nos olhos ao ver aquela cena. A igreja inteira se levantou em oração, mãos estendidas, vozes clamando em uníssono. Alessandro, sem pensar duas vezes, correu para o lado da mulher e segurou suas mãos com força. Dona Maria, Deus ouve sim. Ele disse, com uma convicção que nem sabia que tinha. Eu também achei que estava sozinho, que nada ia mudar. Mas olha onde eu tô hoje. Deus não abandonou o seu filho não. A gente é que às vezes desiste antes da hora dele. Enquanto a igreja orava, algo estranho aconteceu. Dona Maria sentiu um calor no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração. Depois, uma paz tão grande que ela parou de chorar. Não era que a dor tinha sumido, mas era como se alguém tivesse dito, confie. Eu estou no controle. 3 dias depois, o filho de Dona Maria, Rafael, bateu à porta de casa às 5 da manhã. Sua mãe abriu a porta tremendo, esperando o pior. Mas o que viu a deixou sem palavras. Rafael estava sujo, com roupas rasgadas, mas seus olhos estavam diferentes. Claros. Assustados, mas determinados. Mãe, eu não aguento mais essa vida, ele disse, a voz quebrada. Ontem à noite, eu estava num beco, quase morrendo de frio, e de repente, eu lembrei da senhora orando por mim. Aí eu vi uma luz. Não tô louco não, mãe, juro. Foi como se alguém me puxasse para fora dali. Eu não quero mais isso. Me ajuda? Dona Maria caiu no chão, chorando de joelhos. Não eram lágrimas de desespero dessa vez. Eram de gratidão. Ela levou Rafael direto para a Universal. Lá, o pastor o recebeu de braços abertos, e Alessandro, que já estava na porta esperando, porque, de alguma forma, ele sabia que aquele dia seria diferente, abraçou o rapaz como se fosse um irmão. Você veio no lugar certo, meu irmão, Alessandro disse, sorrindo. Aqui, a gente não julga. Aqui, a gente renasce. Rafael não teve uma recuperação fácil. Houve noites de suor frio, crises de abstinência, momentos em que quis desistir.
Mas toda vez que isso acontecia, ele lembrava do abraço de Alessandro, das palavras do pastor, das mãos de Dona Maria seguras nas suas enquanto oravam. E, aos poucos, a escuridão foi perdendo força. 6 meses depois, Rafael estava batizado, trabalhando como auxiliar de pedreiro, um serviço honesto que o pastor mesmo tinha ajudado a conseguir, e, o mais incrível, levando outros jovens da rua para a igreja. Ele não pregava com palavras bonitas. Falava do que tinha vivido. E isso, para quem estava no fundo do poço, era mais poderoso que qualquer sermão. Num domingo à noite, enquanto a igreja cantava Tudo posso naquele que me fortalece, Dona Maria subiu ao altar com Rafael ao seu lado. Ela não conseguia parar de sorrir. Eu vim aqui pedindo por um milagre, ela disse, segurando a mão do filho. Mas Deus me deu 2, tirou meu filho das drogas e me deu uma família na igreja. Hoje, eu não tenho mais medo do futuro. Porque eu sei que, onde o homem vê fim, Deus vê começo. No fundo do templo, um homem de ternos surrados e olheiras profundas observava tudo. Ele tinha entrado ali por acaso, só para escapar da chuva. Mas agora, enquanto via aquelas pessoas, o ex-viciado que sorria, a mãe que não chorava mais, o homem que já foi alcoólatra e agora abraçava os outros como se fossem sua própria família, algo dentro dele se mexeu. Será que para mim também tem jeito? Ele pensou. E foi então que Alessandro, como se tivesse ouvido o pensamento, virou-se e olhou diretamente para ele. Não com pena. Com entendimento. E estendeu a mão. Vem, irmão, ele disse, simples assim. Aqui, ninguém fica para trás. Porque é assim na Universal. Não é só um lugar onde a gente pede milagres. É onde a gente se torna um milagre. Onde Deus pega o que o mundo jogou fora e faz uma obra-prima. Onde o impossível vira testemunho, e o desespero, esperança. E todo dia, quando as portas se abrem, é uma nova chance. Para quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou mesmo para quem não tem fé nenhuma. Porque, no final, o maior milagre não é mudar as circunstâncias. É mudar o coração. João sentiu a mão de Alessandro apertar a sua com uma força que não era só física. Era como se aquela simples expressão transmitisse algo que ele não conseguia explicar: você não está sozinho. Não está mais. Ele olhou para os lados, viu os rostos daqueles homens, alguns com cicatrizes na alma tão profundas quanto as suas, outros com olhares ainda perdidos, mas todos ali, juntos. E pela primeira vez em anos, João não sentiu vergonha. Sentiu permissão. Permissão para chorar, para fraquejar, para começar de novo. Eu não sei nem por onde começar, ele confessou, a voz embargada. Alessandro sorriu, daquele jeito que só quem já esteve no fundo do poço consegue sorrir. Comece entrando aqui, ele apontou para a porta da Universal, onde a luz amarela das lâmpadas se misturava com o som dos louvores. O resto, Deus vai mostrando no caminho. João hesitou. As memórias do passado bateram à porta da sua mente, as noites no vício, as mentiras, as vezes que prometeu mudar e não conseguiu. Mas então, como um sopro, veio a lembrança da sua mãe, ajoelhada no chão de terra da casa simples onde cresceu, orando por ele todas as noites, mesmo quando todos diziam que ele era um caso perdido. Minha mãe sempre falou que Deus não desiste da gente, ele murmurou, mas para si mesmo. Então por que você ia desistir dele? Alessandro perguntou, sem julgamento, só com uma verdade que doía e acalmava ao mesmo tempo. João respirou fundo e deu o primeiro passo. Não foi fácil. Os pés pareciam pesados, como se cada centímetro até a porta fosse uma batalha contra anos de derrota. Mas a cada passo, algo dentro dele ia se soltando. Quando finalmente cruzou o limiar da igreja, foi como se um peso invisível caísse dos seus ombros. Dentro, o ambiente era diferente de tudo que ele imaginava. Não havia olhares de reprovação, nem sermões vazios. Havia gente como ele, pessoas com histórias quebradas, mas com um brilho nos olhos que falava de algo novo. Havia música que tocava não só os ouvidos, mas a alma. E havia uma paz que João não sentia desde criança. Quando o pastor começou a falar sobre o poder da fé, João sentiu as palavras como se fossem só para ele. Deus não olha para o que você foi. Ele olha para o que você pode ser. E algo dentro dele, que estava morto há tanto tempo, começou a tremer, como uma semente prestes a brotar. Naquela noite, João não saiu o mesmo homem que entrou.
Não porque todos os seus problemas tinham sumido, as dívidas ainda existiam, as cicatrizes do passado ainda doíam. Mas porque, pela primeira vez, ele teve uma certeza: não estava mais sozinho na luta. E isso, ele descobriria nos dias seguintes, era só o começo. Porque na Universal, o milagre não é só a cura instantânea, o dinheiro que aparece do nada ou o vício que some de uma hora para outra. Às vezes, o milagre é mais silencioso. É o coração que volta a bater com esperança. É a mão estendida no momento certo. É a voz que sussurra: tenta mais uma vez. E João, com lágrimas nos olhos e um nó na garganta, decidiu tentar. Nos dias que se seguiram, João voltou à Universal como quem volta para casa depois de uma longa viagem. Não era mais um homem arrastando os pés pela obrigação, mas alguém que buscava com fome algo que só ali tinha encontrado: paz. As palavras do pastor ecoavam em sua mente como uma música que não sai da cabeça: Deus não te abandonou. Ele só estava esperando você voltar. Mas a vida não mudou da noite para o dia. As contas continuavam chegando, e o salário ainda não dava para tudo. Uma manhã, enquanto organizava as prateleiras do mercado onde trabalhava, João sentiu o desânimo bater de novo. Será que foi tudo ilusão? Pensou, passando a mão no rosto cansado. Foi quando ouviu uma voz conhecida. João, tudo bem? Era o pastor que o havia atendido na primeira noite. Não estava de terno, como no púlpito, mas com uma camisa simples, como se tivesse vindo só para vê-lo. Eu tô aqui, pastor, respondeu, sem jeito. O pastor sorriu, como se soubesse exatamente o que se passava na cabeça dele. Sabe, João, a fé não é como um botão que a gente aperta e tudo se resolve. É como uma planta. Precisa ser regada todos os dias. E às vezes, antes do fruto aparecer, a gente tem que podar uns galhos secos. João baixou a cabeça. Ele sabia muito bem quais eram seus galhos secos: as noites no bar, as apostas que faziam seu salário evaporar, a raiva que guardava do pai, que nunca tinha sido um homem presente. Era mais fácil culpar Deus pela falta de dinheiro do que encarar que, muitas vezes, ele mesmo cavava seu próprio buraco. Mas como eu mudo isso, pastor? Eu já tentei tantas vezes. Você não muda sozinho. É por isso que você está aqui. O pastor colocou a mão no ombro dele. Na próxima reunião, você vai trazer esses galhos secos para o altar. Não para esconder, mas para deixar Deus podar. E quando ele poda, João, é para fazer brotar algo novo. Naquela noite, João foi à reunião com um peso no peito, mas também com uma determinação que não sentia há anos. Quando o pastor chamou os que queriam uma mudança real, ele foi o primeiro a se levantar. Não gritou, não chorou alto como alguns faziam. Só se ajoelhou, segurou o altar com as duas mãos e falou baixo, como se só Deus pudesse ouvir: Senhor, eu não aguento mais assim. Tira de mim o que não presta. Mesmo que doa. E doeu. Nos dias seguintes, foi como se uma batalha invisível estivesse acontecendo dentro dele. As tentações vinham com força, o cheiro de cerveja na esquina, a lembrança do só dessa vez em que sempre o levava de volta ao zero. Mas agora, toda vez que a fraqueza batia, João lembrava daquela noite no altar. E, em vez de cair, ele ligava para a igreja. Às vezes, era uma irmã na recepção que orava com ele pelo telefone. Outras, era o próprio pastor que aparecia no mercado só para dizer: firmeza, soldado. A vitória tá próxima. Até que veio o dia em que João percebeu que já fazia 3 semanas que não tinha bebido. Não por força própria, mas porque algo dentro dele tinha mudado. Ele começou a chegar mais cedo no trabalho, a sorrir para os clientes, a guardar um pouco do salário em vez de gastar tudo. E, numa tarde, enquanto organizava as frutas na seção, o gerente se aproximou. João, a gente tá precisando de um encarregado para a parte da manhã. Você topa? Era uma promoção pequena, mas para João, foi como se o céu tivesse se aberto. Naquela noite, na reunião, ele foi ao altar de novo, mas dessa vez não era para pedir. Era para agradecer. Deus, o Senhor tá vendo? O Senhor tá ouvindo. As lágrimas escorriam sem controle. Eu não merecia, mas o Senhor me deu outra chance. E foi então que ele entendeu: o milagre não tinha sido só a promoção, nem a força para largar a bebida.
O milagre era ele estar ali, de pé, com um coração leve, sabendo que, pela primeira vez em anos, estava no caminho certo. Porque na Universal, João aprendeu que Deus não muda as coisas para a gente. Ele muda a gente para que a gente mude as coisas. E quando a gente entrega os pedaços quebrados, ele devolve tudo restaurado, não do jeito que a gente imaginava, mas do jeito que a gente precisava. E a história de João não terminou ali. Ela só estava começando. Porque um homem que foi salvo das trevas não fica quieto. Ele volta para puxar outros pela mão. E foi exatamente isso que João fez. O milagre completo. João enxugou as lágrimas e, naquela noite, olhou para o espelho como se visse um estranho. Não era mais o homem de olhos vazios, nem o funcionário que chegava tarde, cheirando a cachaça. Era um pai que, pela primeira vez em anos, abraçou a filha sem ver medo em seus olhos. Uma esposa que, cautelosa, começou a sorrir de novo. Um filho que, aos poucos, voltou a chamá-lo de Ampayan com orgulho. O milagre não foi só a promoção, embora o salário extra tivesse pago as dívidas que o afogavam. Não foi só a força para largar a garrafa, embora as mãos, antes trêmulas, agora segurassem firme a Bíblia nas madrugadas de oração. O milagre foi perceber que Deus não o havia abandonado nas noites em que ele mesmo se perderá. Ele só esperava João parar de correr. E João parou. Entregou os cacos da sua vida, a vergonha, a culpa, o vício, e recebeu de volta algo que não esperava, um propósito. Não era mais um homem consertado, era um homem recriado. O chamado que mudou tudo veio num domingo, quando um jovem, bêbado e desorientado, tropeçou nos degraus da igreja. João reconheceu aquele cheiro, aquele olhar perdido. Sem hesitar, estendeu a mão: "Vem, irmão. Eu também já estive aí." Aquela não foi uma ajuda, foi uma aliança. João passou a frequentar abrigos, a compartilhar sua história em grupos de apoio, a ser o farol que não teve. Porque quem é salvo das trevas não fica em silêncio, ele se torna luz. A reflexão que ficou é que Deus não tira as pedras do caminho. Ele nos dá sapatos mais fortes para pisar sobre elas. João aprendeu que a fé não é um passe de mágica, mas uma reconstrução diária. Cada manhã em que acordava sóbrio, cada noite em que escolhia orar em vez de beber, cada vez que sua família olhava para ele com confiança, era Deus escrevendo, não o final da sua história, mas o primeiro capítulo de uma nova. A lição: milagres não são só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz através de nós. João poderia ter guardado sua bênção só para si. Poderia ter se contentado com a promoção, a família reunida, a paz recuperada. Mas ele entendeu que a graça que transforma exige que a gente se torne instrumento. Hoje, quando alguém pergunta como ele conseguiu, João sorri e diz: "Não fui eu. Foi ele em mim." E se ele fez isso comigo, imagine o que pode fazer com você. Porque no fim, o maior milagre não é a mudança, é a capacidade de acreditar nela, mesmo quando tudo diz que é impossível. E João, com suas cicatrizes e seu sorriso cansado mas verdadeiro, é a prova de que Deus não escolhe os qualificados, e Ele qualifica os escolhidos.